Pois, muito bem, Brasil! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Gabi Modesto Teacher no YouTube. Como você pode ver aqui, ó, pela nossa tela, se você me acompanha já há algum tempo, hoje vamos de música, inglês com música. Por que aliar essas duas coisas? A memorização se torna 3, 5, 7 vezes mais eficiente. Memorização de vocabulário, de estruturas, prática de pronúncia. Afinal de contas, o nosso cérebro, independente do ritmo, se amarra em ritmo, sabe essa coisa de música no geral? Por isso que desde pequenininho a gente fica lá ouvindo música, enfim, para poder ninar. Então a gente vai usar essa estratégia para poder potencializar o seu estudo, o seu aprendizado e vamos aplicar o quê? Olha, método DQD. Então eu sempre gosto de deixar isso claro no início da nossa aula para a gente saber assim, olha, vamos abordar esse material focando nesses 4 potes de fluência, 4 potes da alegria. Então, no método DQD, os 4 potes da fluência são vocabulário, número 2, estruturas, porque você precisa saber formar frases, número 3, pronunciation, pronúncia, você precisa saber pronunciar essas coisas, e número 4, efeito cotonete, que está diretamente ligado ao seu listening, a forma como você escuta coisas em inglês, né? Então a sensação às vezes de falar assim, nossa, eles falam muito rápido, eu não consigo entender músicas, Gabi. É falta de conhecimento de efeito cotonete, que é uma das técnicas do método DQD. O que é o efeito cotonete? In a nutshell, de uma forma resumida, é o seguinte. Quando uma pessoa vai falar um idioma, ela fala aquele idioma como primeira língua, existem conexões naturais do idioma que deixam a fala mais dinâmica, mais fácil, mais prática, e comunicação é isso, busca de praticidade para você poder se comunicar. Então o efeito cotonete é realmente esse estudo, já é a ferramenta aplicada, né, dessas conexões naturais. E aí, o que acontece? Quando um nativo vai falar, por exemplo, um cantor vai cantar uma música, ou alguém vai falar alguma coisa em filme, sério, ou você está numa viagem, enfim, e ele fala aquilo dali, juntando, fazendo aquelas conexões que você desconhece, você fala, gente, não entendi nada. Mas no fundo, você até às vezes conhece aquele vocabulário ali que ele usou. Só que quando aquilo juntou, entende? Não fez sentido para você. Então, você tomando conhecimento de efeito cotonete, nas nossas aulas eu sempre estou abordando isso com vocês, né? Você começa o quê? Ah, esse but I que ele tá falando aqui é but I. Esse what you doing, esse what you é what are you. Então existe explicação para isso. E hoje com música, já falo uma coisa, olha. Ups, minha caneta caiu, mas não tem problema. Se liga no planejamento dessa aula de hoje. Tá colorida ou não tá? Isso significa que vamos ter, ó, cada cor disso daqui é um pote, é o que a gente vai estar alimentando. Então pega papel e caneta, porque a nossa aula é modo papel e caneta, e anote, tá? Se você tá aí deitadão, sabe assim, ó, passivo, relaxado, fique em modo ativo, postura de sucesso, entendeu? Pegue papel e caneta e vamos começar nossa prática e você vai repetindo em voz alta. No Pediu Tocou de hoje, inclusive, ó, Gabi, o que é Pediu Tocou? Um dos quadros do Gabi Modesto Teacher, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram também, ó, Gabi Modesto Teacher lá também. Eu já faço Pediu Tocou há mais de 2 anos. E hoje a gente vai explorar essa música do Sam Smith. As músicas dele são excelentes para você poder praticar o seu inglês. E essa música aqui, olha, Too Good at Goodbyes, quer dizer, bom demais em dizer adeus. Eu sou craque em despedidas, em dizer adeus. Não tem apego comigo, não. Então, Too Good at Goodbyes. Então, essa música, se você nunca ouviu falar, é aquela assim, ó. You must think that I'm stupid. Eu vou lá já pro refrão, tá? Ele fala I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Com essa música, não nessa versão acústica, então vem cá que eu vou te ajudar a refrescar sua memória. Olha só. Para ele poder começar a cantar essa música, ele fala assim, olha, vamos por partes, tá? Vamos por estrofes, beleza? Então ele começa falando assim, olha, será que esse tamanho de letra tá bom? Eu vou aumentar, vocês sempre mandam para mim nos comentários, Gabi, aumenta a letra, meu celular é pequeno. Acho que assim tá bom. Então olha só, ele começa falando assim, olha, You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. Então olha que interessante, ele fala assim, você deve achar que eu sou estúpido, que eu sou bobocão.
Você deve achar que eu sou um bobão, tipo esse stupid e fool é quase a mesma coisa, né? Stupid é mais rude e fool é tipo bobão. Então, stupid tipo, seria estúpido e fool é bobão. Você deve achar que eu sou novo nisso daí, nessa parada de relacionamento. Mas, ó, o mas aqui, ó, sempre tem um mas, né? Eu já vi tudo isso antes. Tipo assim, eu já vi tudo isso aí acontecer. Então, nessa música ele vai estar falando sobre relationship, sobre relacionamento. Novidade, né? A maioria das músicas exploram essa coisa da pessoa amada ou uma frustração amorosa. Então, olha só o tanto de coisa que a gente vai extrair deste suco, o tanto de suco que a gente vai fazer aqui dessa primeira parte, tá? Primeiro vamos focar então em vocabulary, combinado? Ele fala you must. Então, olha esse vocabulário aqui, olha. Must. O que significa must? Aqui é a ideia de tipo assim, você deve achar, você deve pensar. Então, esse must, um dos usos dele é essa ideia de deve. Agora, cuidado, porque quando a gente fala assim em português, né? Ah, eu devo estar lá tal hora, eu devo estar lá tal hora. Enfim, esse deve tem vários tipos de intenção. Aqui eu quero ser bem específica para trazer o máximo de clareza para você, que esse must que ele está usando aqui é um deve no sentido de probabilidade. Por exemplo, baseado em fatos, eu cheguei à conclusão que você deve achar, entendeu? Então, é bem provável, como se fosse isso, é bem provável que você ache que eu sou estúpido pelas coisas que você faz ou pelas coisas que você fala, entende? Então, esse must dá essa ideia de deve com essa intenção. Eu posso falar, por exemplo, assim, olha, caramba, você não comeu o dia todo. Imagina que agora são, I don't know, 7 p.m. It's 7 p.m. Aí eu viro pro meu esposo e falo assim, honey, você não comeu nada até agora, você não comeu nada o dia todo. Você deve estar com fome. Percebe? Então esse deve, eu estou usando ele no sentido de é bem provável que você esteja com fome. Por quê? Eu tirei da minha cabeça isso? Do nada? Não, porque eu tenho um fato ali. Você não comeu o dia todo, percebe? Então olha só, eu falaria assim, olha. You haven't eaten all day. You must be hungry. Cara, você deve estar com fome. Então, you must be hungry. Então, essa ideia de hungry, esse vocabulário aqui, né? Be hungry é estar com fome. Percebe? Então, eu falei assim, olha, você não comeu o dia todo. Tipo, até agora você não comeu. São 7 horas da noite, até agora você não comeu nada. You haven't eaten all day. You must be hungry. Você deve estar faminto, você deve estar com fome. Mas aqui ele não está falando de fome. Ele fala assim, olha, cara, pelas coisas que você está fazendo, pelas coisas que você está me falando, você deve achar que eu sou estúpido, né? Você deve achar que eu sou sei lá o quê. You must think that I'm stupid. Então esse stupid, ponto para nós, por quê? É bem parecido com o português, né? Já vou falar, marcar mais a pronúncia dele para você, tá? Não é stu, é stu, tu. Já a gente fala sobre isso. Aí ele fala, ele repete, o bom dessa música é que ele repete bastante estrutura. You must think that I'm a fool. Então agora ao invés de ele falar you must think that I'm stupid, ele fala, cara, você deve achar que eu sou um boboca. Esse fool é essa ideia de bobão, sabe assim? Um bobão, uma pessoa bobona, entendeu? You must think that I'm a fool. Então, como que a gente pode dar vida para isso? Ó, vamos copiar aqui a formatação para ficar tudo bonitinho. O que você acha, hein? Então, ó, food, não, ok, I think I'm hungry, né? Eu acho que eu tô com fome. Então, olha só, eu posso falar assim, ele é um bobo, cara, ele é um bobo se ele acha que ela ainda ama ele. Olha, ele é um bobo, viu, de pensar isso. Então, eu não sei, mas se ele acha, se ele pensa que ela ainda ama ele é um bobo, viu? Ô, boboca. Então, ficaria assim, olha, he's a fool if he thinks, not thinks she still loves him. Então, olha que interessante. Ele é um bobo. Nossa, gente, ele é um bobo, cara. Ele é assim, sei lá o quê. Se ele pensa, olha o pensa de novo, se ele acha que ela ainda o ama, que ela ainda ama ele.
Então, he needs to move on. Ele precisa seguir em frente. Então, he's a fool. Então, essa ideia de fool é bobão. You must think that I'm stupid. Vai falando comigo em voz alta. Vamos lá, enquanto eu bebo minha aguinha aqui para me hidratar. You must think that I'm stupid. Repeat after me. Very good. You must think that I'm a fool. Perfect. Aí ele fala assim, olha, ele repete, tá vendo, ó? Você deve achar, you must think that I'm new to this. Não é possível, você deve achar que eu sou novo nessa coisa de relacionamento, enfim, não é possível. You must think that I'm new to this. Então ele repete, ó, você deve achar, é bem provável que você ache que you must think that I'm new to this. Então, que eu sou novo em relação a isso. Em relação a, sabe assim, esses sinais que você já tá me dando, esse seu joguinho. Então, é nesse sentido, sabe? Então, you must think that I'm new to this. Já falo com você de pronúncia, porque aqui você pode estar estranhando um negócio de pronúncia aqui comigo. E ele termina essa primeira estrofe falando But I have seen this all before. Então, quer dizer, ele trouxe essas três constatações, né? Cara, você deve achar que eu sou estúpido, você deve achar que eu sou um bobão, você deve achar que eu sou novo nisso. Mas, esse but aqui vem contrastando tudo aquilo lá. But I have seen this all before. Então, ele fala, mas eu já vi isso tudo antes. Então, olha que interessante. Esse seen aqui, ó, de onde ele veio, onde vive, do que se alimenta. Esse seen é o to see, o verbo to see, de ver, né? A tabela dele, a gente pensa nele assim, a forma original dele é see. O passado simples dele é saw. E a terceira coluna dele é seen. Se você nunca viu essa estrutura aqui, não se preocupa, tá? Don't worry que isso não vai importar pra gente aqui não. É só caso você já tenha visto isso aqui antes. Então, o seen é a terceira coluna do see, de ver. But I have seen this all before. Aí o que acontece aqui, ó? Então ele tá falando, mas eu já vi, tipo, na minha vida, eu já vi isso antes. Eu já tive essa experiência passada. But I have seen this all before. Vamos ver o que a gente tem aqui de estrutura. Então ele fala, né, ó, you must think that. Quer dizer, você deve achar que eu sou estúpido, né, cara? You must think that I'm stupid. Aí ele vem, you must think that I'm a fool. You must think that. Então essa ideia de you must think that significa você deve achar, é provável que você pense, que você ache que... Não. You must think that... Não, percebe? But I have seen this all before. Então essa ideia de I have seen é tipo, eu já vi, na minha vida eu já vi isso antes, sabe? Você pode até falar assim, olha, por exemplo, ao invés de falar essa coisa romântica, eu já vi isso acontecer antes, enfim, você pode até falar assim, por exemplo, usando essa estrutura. Oh, I have seen this movie before. Então, tipo assim, eu já vi, tá vendo? Ó, I have seen, eu já vi esse filme antes, eu já vi esse... I have watched, né? Enfim, poderia ser watched também, mas a gente pode usar seen. So, I have seen this movie before. Eu já vi esse vídeo antes. I have seen this video before. E aí você bota o que você quiser aqui no nosso quebra-cabeça da fluência, tá? Então, maravilha. Agora de pronunciation. Como que a gente pode explorar a pronúncia aqui, ó? You must think. Think. Cuidado que não é think. Think não é think. É um izinho fechado. Think. That I'm stupid. Então, ó, vamos aplicar barra. Técnica barra, que é uma das técnicas do método DQD, te ajuda completamente no terceiro pote, no pote de pronúncia. Então, vamos aplicar a técnica barra para ter clareza disso daqui, ó. Imagina que para a gente poder pronunciar stupid, a gente vai falar dois momentos, tá? Dois momentos de pronúncia. Primeiro momento, você faz assim, olha. Stu. E o segundo momento, ped. Quer dizer, é um izinho fechado. Ped. E o primeiro momento é o mais forte. Então fica assim, ó. Stupid. Nossa, aí também nem eu enxergo, né? Então
Então fica assim, ó, stupid, stupid, percebe? Stupid. Esse Tzinho aqui, cuidado que não é tu, de tatu. Percebe que é seco? Tatetitotu. É seco. Não é esse tipo de T, tá? É um T assim, ó. Tatetitotu. Tatetitotu. Tatetitotu? Não. Tatetitotu. Can you see the difference between them? Consegue ver a diferença entre eles? De tá e tá. Então aqui é um T. Então é stupid, 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 stupid. You must think that I'm stupid. Você deve achar que eu sou stupid. E aí ele fala, you must think that I'm a fool. A pronúncia disso aqui é tipo assim, ó, fool, fool. Percebe? Você faz um fool e depois faz meio que um O, marcando o L lá em cima, ó. Fool, fool, bobão, fool. No. Vamos fazer assim, o que for de pronunciation que a gente está explorando para ficar bem organizado. Você sabe que eu sou a tia da organização, né? Isso faz total diferença, tá, gente, no seu aprendizado. Inclusive usar cores também. Se você sente que quando tem cores envolvidas ali, depende do perfil, né, do seu aprendizado. Mas assim, na maioria das vezes, quando a gente usa cores, eu mesma sou essa pessoa, olha aqui, ó. My pencil case, olha meu estojo aqui, ó. Sem contar que isso aqui é só uma pequena amostra do tanto de canetas coloridas que eu tenho. Então, you must think that I'm a fool. You must think that I'm new. Olha a pronúncia de novo. New, new. Não é new, não é new, é new, new, new. I'm new to this, but I have seen this all before. Lindo! Agora bora de pote 4. Efeito cotonete. Cara, eu não brinco em serviço não. Olha o tanto de conteúdo aqui, essa é a primeira estrofe, Brasil. Tá anotando isso aí, tá repetindo comigo em voz alta, né? Olha só. You must think. Aqui já pode aplicar efeito cotonete. E vamos falar assim, ó. You must think. Tem dois sons de T iguais aqui, ó. Must think. Percebe? Então tem um t. Então é bem provável dele pegar esse primeiro T aqui e meio que omitir esse T na pronúncia. Então fica you must think. Entendeu? Ao invés de falar you must think. Eu preciso tomar fôlego para falar you must think. Não, you must think. Entendeu? Isso é muito característico do inglês americano. Então, apesar que ele não é he's not American, mas sabe o que eu acho interessante? Que na música dele, ele não expressa muito o sotaque dele britânico. Então, acho que ele deixa uma coisa mais neutra, nem americano, nem, sabe, assim, ele deixa uma coisa mais neutra, acho que para pegar um público maior. Não sei se eu tô viajando, mas a sensação ao ouvir, por exemplo, vendo uma entrevista dele, é bem marcado um accent britânico, acho que ele é britânico. Ele fala inglês britânico, né, quer dizer. Então, anyways, então, you must think that I'm, olha este that I'm aqui. Então ele não vai falar you must think that I'm. Não espere isso, alinhando as expectativas do seu listener. Ele vai falar you must think that I'm, that I'm. Vai ter uma conexão natural aqui, ó. E esse I'm, né, de I am, você pode falar I'm, ou pode só marcar Deixa eu ver como é que ele faz aqui. You must think that I'm, that I'm. Ele faz that I'm. Ele não marca muito esse I'm. Ele não entra muito, tá? É bem característico isso também no inglês. You must think that I'm stupid. You must think. Aí ele vem com must think de novo, né? Então não vou ficar marcando todos não, tá? Mas aí você sabe que é o mesmo padrão ali de cima. You must think that I'm. Só que aqui ele não vai parar no that I'm, ele ainda vai juntar o A. Então fica assim, you must think that I'm a, you must think that I'm a fool, you must think that I'm a, you must think that I'm, né? Ele faz um that I'm aqui, new to this, but I, lembra lá no início que eu falei do but I? Então, but I have seen this all before. Ao invés de falar, but I have seen this all before, então ele fala, but I have seen this all before. Entendeu?
Pegou? Então vamos lá, repete comigo essa primeira parte junto. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. Percebe? E é lindinha essa música também porque ela fica bem redonda. Então faz super sentido. Dá pra gente usar várias coisas no nosso dia a dia. Aí ele vai pra segunda estrofe. Mas eu vou dividir em duas partes, tá? Então ele fala: I'm never gonna let you close to me. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, ó. Ele vem aqui e fala a segunda estrofe. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. Então ele fala assim, eu nunca vou deixar, futuro, eu nunca deixarei você próxima de mim, perto de mim. Embora você signifique muito pra mim, você signifique tipo quase que tudo pra mim, mesmo eu te amando, embora eu te ame tanto, eu não vou deixar, mesmo eu te amando tanto, tipo essa ideia, mesmo eu te amando tanto, embora eu ame você muito, né, eu não vou deixar você perto de mim porque não me faz bem, né, que aí ele vai falar, olha, porque toda vez que eu me abro, que eu abro os meus sentimentos, que eu venho aqui e falo tudo, machuca, entendeu? Essa situação toda me machuca, então eu tenho que ficar aqui fechado, tenho que ser uma pessoa fria, entendeu? Não dá certo ficar me declarando demais, ficar deixando você se aproximar de mim, tá vendo como faz sentido? Então, olha só. I'm never gonna let you close to me. O que a gente tem de vocabulary que dá pra explorar aqui? Primeiro esse gonna. Eu já falei com você desse gonna 1000 times. 1000 vezes. Por quê? É muito comum, é muito usado, gente. Esse gonna aqui, ó, é uma outra forma, é um jeito informal e um apelido do going to. Então aqui é assim, ó, ao invés dele falar I'm never going to let you, ele fala I'm never gonna, entende? Então esse going to. E o que esse going to ou esse gonna representa? Futuro. Então ele tá falando assim, olha, eu nunca deixarei, porque let, olha aqui o vocabulário, ó, to let é deixar, no sentido de tipo assim, mãe, deixa eu ir no cinema, let. Ou por exemplo, deixa eu te contar uma coisa, let, tipo meio que para pedir uma permissãozinha, sabe, dar permissão para alguém ou pedir permissão, é o nosso deixar. Então esse let dá essa ideia. For example, eu posso falar assim, olha, imagina que I'm a yoga teacher, uma professora de yoga, sei lá como é que é em português, yoga. E aí, o que acontece? Eu falo assim, deixe o seu corpo relaxar. Ficaria, let your body relax. Quer dizer, deixe, permita o seu corpo relaxar, entendeu? Deixe que o seu corpo relaxe. Então, esse let é essa ideia. Quando não é let, não tem i, é let, ok? I'm never gonna let you close to me. Então, olha que interessante. O que está representando o futuro aqui, ó, eu vou botar até assim, como é uma estrutura gramatical, tá? Que está representando gramática, eu vou colocar ela de red. É esse gonna com o verb to be aqui, ó, tá? Então, não é que só botar going to na frase, já vai estar botando ela no futuro, in the future, não. É a combinação, na verdade, do to be com o going to. Ó, o to be com o going to. Aí botou só o never aqui, que é um acessório, né, para poder negar. Nunca. I'm never gonna let you. Se eu quisesse afirmar, falando assim, olha, eu vou deixar você próximo de mim. Então, I'm gonna let you. Eu nunca vou deixar. I'm never gonna let you. Pegou? Então, é isso. Ou going to, né? Ou de forma informal e muito mais usada, gonna. Então, é isso aqui, beleza? Então, vou deixar até aqui, ó, marcadinho de red, para você pegar essa estrutura gramatical, vamos botar assim, né? Que representa uma estrutura estrutural. Let your body relax. Então, deixe seu corpo relaxar. Aí ele fala assim, close. Você olha para essa palavra e você fala assim, Gabi, isso aqui eu sei. Isso aqui significa fechar.
Tipo, close the door, close the door. Olha, a pronúncia é diferente, viu? Não, aqui não é no sentido de fechar. Tanto que se você for traduzir aqui, você vê que não vai fazer sentido nenhum. Essa palavra aqui, ó, ela também significa próximo, perto, eu sei. Nada a ver uma coisa com a outra, mas é o que é. A pronúncia, já vou falar dela, tá? Calma aí, just a second, take it easy. A pronúncia disso aqui é close, um sonzinho de S, tá? Cuidado. Um exemplo com close. Minha mãe, when I was younger, quando eu era mais nova. Minha mãe é do tipo de mãe assim, sabe? Ela é muito protetora. Todas as vezes que a gente estava, por exemplo, no meio de uma multidão, quando eu era criança, ela falava pra mim, Gabriela, fique perto de mim. Ela falava, fique perto de mim, Gabriela. Cuidado, tem muita gente aqui. Então ela falava assim, olha, stay close to me. Gabriela. Aí quando o bicho pegava era Gabriela. Acho que por isso que eu sou meio traumatizada quando as pessoas me chamam de Gabriela. I like when people say Gabi. When people call me Gabi. Então, stay close to me, Gabriela. Quer dizer, fique próximo de mim. Fique perto de mim. Olha como dá essa ideia de perto de. Close to someone. Perto de alguém. Então, I'm never gonna let you close to me. Close to me. Eu nunca vou deixar você próxima de mim. Ficou bom? Eu nunca vou deixar você próxima de mim. I'm never gonna let you close to me. Percebe? E aí ele fala, even though. Ah, como vocês me mandam dúvidas lá no Instagram sobre esse even though. Então, olha só, o que significa esse even though? Essas duas palavrinhas juntas têm um significado, tá? Ela significa embora. Não de ir embora, no sentido de, por exemplo, embora esteja ensolarado hoje, eu vou ficar em casa, sabe assim? Apesar de estar ensolarado, então nesse sentido, even though. Então vamos explorar esse vocabulário aqui que é bem importante, ó. Even though. Ele tem uma ênfase maior. Tem várias formas de falar essa ideia de embora, apesar de, mas o even though ele tem um peso maior. Eu posso falar, por exemplo, assim, olha, embora ela não gostasse de pepperoni, ela comeu a pizza todinha, não quis nem saber. Então, será que ela não gosta mesmo? Então, ficaria assim, ó. Even though she didn't like pepperoni, she ate the pizza. Então, quer dizer, ela comeu a pizza, né? She ate. Olha o passado de comer aqui. Então, embora ela não gostasse de pepperoni, ela comeu a pizza. Poderia ser, não, Gabi, não é pepperoni, vamos botar que é cheese, queijo. Even though she didn't like cheese, she ate the pizza. Pegou? Então, even though. Aqui ele tá falando então, né, ó. Eu nunca vou deixar você próxima de mim. Aí dá uma sensação de tipo assim, cara, ele não gosta dela. He doesn't like her. Ele não tem sentimentos por ela, só que aí ele fala, embora você signifique muito pra mim, the most, tipo, você signifique tudo pra mim, é como se fosse essa ideia, percebe? Então esse mean, aqui ó, um izinho bem longo, mean, e marcando o N final, ó, mean, marcando o N, mean, tá? Não é mean, não, mean. Então essa ideia de to mean, um dos usos dele é a ideia de significar. Quando a pessoa é muito importante para outra, aí você fala assim, nossa, cara, você significa o mundo para mim, sabe? Por exemplo, quem é pai, quem é mãe, geralmente fala isso, né? Então, a gente poderia falar assim, nossa, os meus filhos significam o mundo para mim, sabe assim? Então, eu poderia falar assim, oh, my children mean the world to me. Ou então, se você está muito apaixonado, você pode falar assim, por exemplo, eu poderia falar assim, honey, if you are watching this video, então se meu marido está assistindo esse vídeo, eu poderia falar assim, my husband means the world to me. My family means the world to me. Percebe? Então, essa ideia de meus filhos significam o mundo para mim, são muito importantes. Então, even though you mean the most to me.
Aí ele vai explicar por quê, né? Então, quer dizer, eu nunca vou deixar você próxima de mim, tipo, você se aproximar de mim, embora você signifique muito pra mim, você signifique tudo pra mim. Por quê? Aí ele vai justificar. Ele não dá ponto sem, como é que é? Ponto sem nó. Ele não dá ponto sem nó. Cause every time I open up, it hurts. Esse cause aqui, né? É a ideia de because. Também acho que você já percebeu que eles usam demais essa ideia de cause, significando because. Então, tipo uma abreviaçãozinha. Eles falam também na fala, cause, não só em música, tá? Cause every time I open up. Então, olha que interessante. Essa ideia de to open up é a ideia de se abrir, de falar dos seus sentimentos, falar o que você tá pensando, o que você tá sentindo, percebe? Contar toda a verdade ali, enfim. Então, você se abrir. Pra gente, a ideia de se abrir. Eu posso falar assim, por exemplo, ó, que o paciente não quer se abrir, sabe assim? Sobre os problemas dele para a médica. Ele não tá querendo contar o histórico, entendeu? Então, eu poderia ficar assim, olha. The patient doesn't wanna open up about his problems. Então, ó, ele não quer abrir, né? Ele não quer falar e se abrir sobre os problemas dele e tocar nesse assunto. Opa, não pintei, né? Então, open up, percebe? Então, quando você usa só o open, pode ser de open the door, né? Um dos usos. Agora, quando você usa o open com up, essas duas palavras juntas nessa combination of words, dá essa ideia de se abrir e falar dos seus sentimentos. Because every time I open up, it hurts. Então ele vai falar, né? Porque toda vez que eu me abro e que eu falo tudo isso pra você, machuca, né? Você me machuca, enfim. Então, it hurts. Esse hurt, cara, toda música tem eyes, apesar que aqui não tem eyes, mas tem hurt. A gente falou isso até no último vídeo que tocou aqui no YouTube. Então, to hurt é a ideia de machucar fisicamente ou no sentido mais romântico da coisa, de feelings, de sentimentos, né? Eu posso falar, por exemplo, assim, olha, eu não tive a intenção de machucar os seus sentimentos. Então ficaria, I didn't mean to com outro sentido, hurt your feelings. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to hurt your feelings. Percebe que esse uso do mean que eu botei aqui, ó, é um outro uso. I didn't mean, eu não tive a intenção. É outro uso de mean. Porque aqui a gente viu mean, né, no sentido de você significa tudo para mim. Então, to mean pode ser a ideia de significar, pode ter a ver com a ideia da intenção. Eu não tive a intenção de fazer tal coisa, percebe? Então, I didn't mean to hurt your feelings. Então aqui, ó. Even though you mean the most to me, because every time I open up, it hurts. It hurts. Então vamos essa parte aqui, ó, que eu separei essa estrofezinha aqui. Então vamos falar elas juntos, tá? Então, ó. I'm never gonna let you close to me. Even though you mean the most to me. Because every time I open up, it hurts. Percebe? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui de pronunciation. Vamos ver aqui juntos, ó. Eu vou diminuir isso aqui porque eu acho que fica melhor, né, da gente explorar. Então, ó, depois qualquer coisa você volta, você escreve, né, porque eu sei que aqui não vai dar pra ler, mas é só pra ficar mais visual aqui. Então, olha só. O que a gente pode explorar de pronunciation nessa primeira parte? I'm never gonna let you close. Então, como eu falei pra você, ó, esse close aqui, ó, então a pronúncia dele é close. Close. Não é esse verde que eu botei, não, Gabriela. É esse aqui. Close. Então, imagina que a gente tá falando um momento de pronúncia aqui e observa que é um sonzinho de S no final. Então, é tipo assim, ó, close, close, tá? Então, I'm never gonna let you close to me, close to me. Lindo. Even though, vocês me perguntam muito a pronúncia disso daqui, olha. Imagina que a gente tá falando assim, ó, though. É como se a gente estivesse falando assim, dou, tipo assim, eu dou um abraço nele sempre que eu encontro com ele. Por exemplo, meu avô, eu dou um abraço nele sempre que eu encontro com ele. Então aqui, ó, é como se a gente estivesse falando assim, ó, o TH e aqui, ó, though. Lembrando que esse TH aqui não é esse TH, é o com vibração. Though. É como se você estivesse falando dou, eu dou um abraço, só que não é d.
não é de, é um though, even though, percebe? Even though you mean the most to me, cause every time I open up, it hurts. Acho que foi tranquilo, né? Close, even though. Wonderful. Foram essas duas que eu separei para poder explorar a pronúncia com você. Agora, e efeito cotonete? Temos nesse trecho? Sure. Claro que temos. Olha só o que a gente pode explorar aqui de efeito cotonete. Ele fala assim, então, ó. I'm never. Olha o I'm aqui, ó. Ele não fala I never. Não, ele fala I'm never gonna let you. Então, lembra que eu falei que a pronúncia disso aqui é let? Tzinho seco, let. Só que na hora que ele junta aqui, ó, aí fica um let you. Agora sim, porque tem o you, né? Então fica let you. I'm never gonna let you close to me. Even though you mean, tranquilo? Even though you mean the most to me. É o mesmo fenômeno lá de cima, ó, de dois T's iguais aqui, ó. Most to, mesmo t. Então, most to me. Even though you mean the most to me. Cause every. Juntou cause com every. Cause every time I. Também tem aqui, ó, do time pro I. Cause every time I. Entendeu? Por isso que quando ele fala cause every time I, você fica, que é isso, gente? Porque você falaria because every time I, e ele, cause every time I. Percebe que fica diferente? Só que tem sentido, né? Não é que ele tá falando um outro idioma. Open up. Cause every time I open up, it hurts. Percebe muito aqui, né? Ó, cause every time I open up, it hurts. Vamos lá, só essa parte, ó. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. E ele vai para a próxima parte e ele fala, so, é a estrofe antes do refrão. Então, 3 versos aqui, ó. So, I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Então, ele fala assim, ó. Então, né, esse so é o então. Então, eu nunca vou ao futuro de novo, mesma estrutura lá de cima. Só que agora ele fala, eu nunca vou me aproximar demais de você, tipo, chegar próximo demais de você. Então ele falou, eu nunca vou deixar você chegar próximo de mim, eu nunca vou me aproximar tanto de você. Mesmo quando eu significar, mesmo quando eu significo tudo para você, tipo, provavelmente ela fala isso para ele, né? Oh, you mean the world to me. Então ele fala, mesmo quando você vier falar que eu te amo, que eu significo tudo para você, eu não vou chegar tão próxima de você. Caso você vá e me deixe na sujeira, in the dirt, no sentido de tipo assim, você me abandone, me deixa aqui no fundo do poço. Então, nesse sentido que ele quis dizer. Então, olha o tanto de vocabulário que a gente tem aqui. Então, ele fala, então, eu nunca vou, né, que é tranquilo, get too close. Então, essa combinação do get com o close, de próximo, né, to get close, é essa ideia de se aproximar. Chegar perto, né? Não no sentido de deixar alguém se aproximar, mas você chegar perto, chegar próximo. Eu posso falar, por exemplo, assim, ó. Eu não consegui chegar próximo o suficiente para poder ver aquela coisa que estava rolando lá no meio da cidade. Aí tinha um murmurinho ali, uma aglomeração de pessoas. Eu não consegui chegar próximo o suficiente para ver, então eu não vi o que aconteceu. Percebe? Então ficaria assim, olha. I couldn't get close enough to see. Então, sei lá, to see what happened, para ver o que aconteceu. Então, eu não consegui, ó, I couldn't get close enough. Então, esse enough aqui é tipo suficiente, né? Eu não consegui me aproximar o suficiente para ver. Né? Então, so I'm never gonna get too close
to you. Então, eu nunca vou chegar próximo demais de você, tão próximo assim. Esse to tá aqui para poder enfatizar. I'm never gonna get too close to you, close to you. Percebe? Even when I mean the most to you. Então, ele fala, mesmo quando eu significar, tipo, tudo pra você, você falar pra mim, nossa, várias declarações de amor, eu não vou. I'm never gonna get too close to you. In case, essas duas palavrinhas juntas aqui, então tem um sentido, que é a ideia de tipo assim, caso tal coisa aconteça, não, então tipo meio que uma suposição, sabe? Caso tal coisa aconteça, então in case, é tipo uma expressãozinha, in case. Eu posso falar assim, por exemplo, olha, leve um guarda-chuva, né, ou traga, vamos falar o contrário, traga um guarda-chuva caso chova. Porque se chover, você vai estar prevenido, entendeu? Então eu poderia falar assim, ó, bring, gente, deixa eu só ver se tá tudo certinho com a nossa aula. Tá tudo ok? Está tudo ok. Então, ó, bring an umbrella in case it rains. Quer dizer, traga, e ele aqui, ó, se ele me acompanha, você já sabe que ele não me permite botar an, nunca. Bring an umbrella in case it rains. Lá vou eu ter que mudar a formatação. Bring an umbrella. I told you, bring an umbrella in case it rains. Então, traga um guarda-chuva caso chova. Se não chover, beleza, mas caso chova, né, já traz logo. Então, in case, in case. Então, eu não vou chegar próximo de você, mesmo que você me fale aqui, ó, porque para caso você vá e me deixe aqui na sujeira, me abandone aqui de novo, enfim, eu pelo melhor não chegar perto, entendeu? Não me envolver. In case you go and leave. Então, essa ideia de to leave, olha a pronúncia, um i bem longo, leave. Esse to leave aqui é deixar. Não é o deixar ali do let, de permissão. Por isso que é muito importante você estar sempre associando, gente, a intenção ao contexto. Porque se você só analisa assim, let, deixar, leave, deixar, você fala, pronto, eles são iguais. E não, eles têm diferenças. Então, esse leave é um deixar no sentido de deixar, eu deixo o trabalho tal hora, tipo, eu saio do trabalho tal hora, sabe? Ou, por exemplo, deixar no sentido de que horas que você deixou sua casa hoje, sabe? De partir. Acho que é melhor até traduzir como um partir, né? Deixar de sair do lugar. Eu posso falar assim, por exemplo, ó, eu saio do trabalho às 5. Eu deixo o trabalho às 5 da tarde. Então ficaria I leave work at 5 p.m. Então, às 5 da tarde. I leave work at 5 p.m. É muito da rotina, tá? Essa ação aqui. Então, precisa estar no seu vocabulário. In case you go and leave me in the dirt. Percebe? E esse dirt aqui, ó, é a ideia de sujeira. In case you go and leave me in the dirt. Então, esse dirt significa sujeira. É daqui que vem a palavra dirty. Dirty, que é sujo, né? O contrário de clean, limpo. Então, dirty. Então, dirt é sujeira. Eu posso falar assim, você tá com sujeira aqui na cara. Você tá com uma sujeira aqui na cara. Então, eu falaria assim, you've got some dirt on your face. You've got some dirt. Você tá com uma sujeira. Então, esse you've got, dessa ideia de você tem uma sujeira aqui na cara, né? Você tá com uma sujeira aqui na cara. Então, you've got some dirt on your face, percebe? Dirt. Então, caso você vá, né? Você vá e me deixe and leave me in the dirt, na sujeira, que é abandonado. So, I'm never gonna get too close to you. Lindo. Vamos ver o que a gente pode explorar aqui, então, de pronúncia. I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. Beleza, ele só repetiu. In case. Olha só, a pronúncia disso daqui é case. Case. Então, não é case, você não bota o Z. Isso aqui é a minha pencil case. Então, é um S no final. Pencil case. Percebe? Estojo. Porque em português a gente fala, uma case, né? É uma case de computador, enfim. Então, case, case. Então, é tipo assim, ó. Case. Como se a gente estivesse pronunciando isso daqui, tá? Case. Então,
In case you go and leave. Isso aqui, ó, é leave. Exagera nesse I, tá? Não é live. Porque se você fala live, você tá falando morar. Você tá falando isso aqui, ó. To live. Morar. I live in Brazil. Então, leave. Tipo assim, ó. Leave. Marca bem aí esse I. E aqui é dirt, sujeira, dirt. Vamos aplicar barra aqui, ó. Um momento de pronúncia só, bem tranquilo, ó. Um Azinho fechado, the dirt. E esse Rzinho é da porta, da porteira. Então é dirt, dirt. Vamos ver efeito cotonete. So I'm never, o I'm, né, que a gente já falou lá em cima. I'm never gonna get to. Get to. Olha o fenômeno do TT aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é muito comum do inglês? Então já vai se acostumando, ó. I'm never gonna get too close to you. Even when I, give it a try, tenta daí, vai. When I mean the most to you, most to you. In case you, in case you go in. And já falamos muitas vezes sobre esse and, que acaba ficando meio como um an na pronúncia. É muito comum isso aqui também. In case you go and leave me in the dark, leave me in. Aqui não é bem o efeito cotonete, mas fica presente, ó. Leave me in. Ah, tem uma coisa interessante. Isso aqui é me. É um I marcado. Me, tá vendo, ó? I, forte, aberto, me. Olha esse som de I. Não é o mesmo daqui. Isso aqui é an. Então é me and. Percebe? Então aqui não é in, não é an. Izinho fechado. In case you go and leave me in the dirt. Na sujeira. Percebe? Então vamos repetir isso aqui juntos pra gente começar o refrão, hein? Vamos lá. So I'm never gonna get too close to you. Junto comigo. Even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Percebe? Wonderful! Fala sério, hein? Olha isso daqui, mas calma que ainda tem mais, que eu falei que hoje eu não tava de brincadeira. Aí ele começa o refrão e ele fala assim, olha, vamos separar em 3 versos. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. E ele continua o enredo dele, tá? Então continua tendo sentido. Então ele fala: e toda vez que você me machuca, menos eu choro. E toda vez que você me deixa, mais rápido estas lágrimas secam. Uau! Pay, né? Como é que é aquela? Turn down for what? Então, and every time. Então, e toda vez que você me machuca, o hurt, de novo aqui, né? Me machuca de my feelings, né? Hurt my feelings. The less that I cry. Então, tipo, menos que eu choro. Quanto mais você me machuca, menos que eu choro, tá? Que eu já tô ficando calejado. And every time you leave me, olha o leave aqui, ó, de deixar. Então, pode ser no sentido de deixar alguém, abandonar alguém num relacionamento, enfim. Então, and every time you leave me, the quicker, olha aqui. Essa ideia de quick, observa a minha pronunciation. Não é quick, não é quick, é um izinho fechado, ó, quick. Aqui tá quicker. Já vou explicar o que esse R tá fazendo aqui, tá? Mas esse quick é a ideia de rápido, tá? Então, quick. Eu posso falar assim, por exemplo, que ela tomou um banho rápido. Ela foi lá, tomou um banho rápido, tá vendo como é útil? Então, eu falaria assim, olha, she took a quick shower. Então, ela tomou essa ideia de take, só que tá no passado, né? Take a shower é tomar banho. Então, tomou um banho rápido, caracterizou o banho. Foi longo? Não, foi rápido. Então, quick shower. A quick shower, um banho rápido. She took
A quick shower. Um banho rápido, então quick. Por que ele botou quicker com esse ER aqui, ó? É como se fosse a ideia de mais rápido. Então, quick, rápido. Gabi, como é que eu falo mais rápido? Quicker. Quicker é mais rápido. Então, ele fala, e todas as vezes que você me deixa mais rápido, the quicker these tears dry. Tears, o que é tears? Olha, muito drama aqui envolvido. Tears é lágrimas. São lágrimas. Então, tear é lágrima. Lágrima. Eu posso falar assim, por exemplo, que eu estava em lágrimas. Olha só, eu estava em lágrimas no final do filme. Ao final do filme, eu estava em lágrimas, eu estava aos prantos. Sabe quando a gente fala assim? Então pode ficar assim, ó. I was in tears by the end of the movie. Nossa, eu estava em lágrimas. Tá tipo uma expressãozinha, né? I was in tears by the end of the movie. Pera, que eu preciso conectar o carregador. Isso acontece aqui, ó, mas quem sabe faz ao vivo. Just a second, please. Tudo certo? Podemos continuar? Tudo certo. So, I was in tears. Então, eu estava aos prantos, eu estava em lágrimas ao final do filme, by the end of the movie. Então, the quicker these tears dry. Então, mais rápido, quanto mais você faz isso, ó, mais rápido as lágrimas secam. Então, to dry também é um vocabulário útil para o dia a dia, ó. To dry, ideia de secar. Por isso que um secador, ele tende a ser um dryer, porque é uma coisa que seca coisas, né? Então, dry. Eu posso falar, por exemplo, para de chorar e seque seus olhos. Stop crying and dry your eyes. Tá vendo? Não tinha eyes na música, mas eu queria colocar ele aqui em algum lugar. Então, stop crying, pull yourself together, stop crying. Tá vendo, ó? You need to snap out of it. Tipo, recomponha-se, pull yourself together. Pare de chorar e seque seus olhos. Dry your eyes. Percebe? The quicker these tears dry. Então, and every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Essa ideia aqui vamos ver o que eu posso explorar de pronúncia aqui com você, ó. Essa ideia de and every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Beleza, aqui então é tears. Tears, tá? A pronúncia, tear. Então, como se fosse um tear. Vamos marcar ela aqui? Vamos fazer o trabalho bem feito, para você poder não esquecer mais a pronúncia disso, tá? Uma vez que você vê o som aqui assim, ó, desse jeito, aplicando barra, viva método DQD, não tem como você desver mais. Então é como se fosse assim, olha, T, um I fechado, tear. Um Azinho fechado também, tear, tear, tear. Aqui tá no plural, né? Só bota o Szinho, tears, tears. Percebe? É o t, não é tatetitotu, é tatetitotu, tá? Tear, tear, tears, tears dry. E efeito cotonete, sim. Já pega esse and com every aqui e fala and every. Ignora esse D. And every time you, time you, time you. And every time you hurt me, the less that I. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me. Repete, né? Every time you leave me, the quicker these tears dry. Aí é tranquilo, beleza? Aí ele fala, continua a segunda parte do refrão. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. Então ele fala, and every time you walk out. Quer dizer, e todas as vezes que você, tipo, vai-se embora, que você me abandona, menos eu amo você. Quer dizer, a pessoa faz isso várias vezes, né? Meu amor, nós não temos chance de dar certo. É triste, mas é verdade. Eu adoro falar isso. It's sad,
but it's true. Eu acho que essa expressão tinha que ser mais explorada em inglês. Acho que eles falam pouco. Eles tinham que falar mais. Ah, é triste, mas é verdade, sabe assim? Então, and every time you walk out. Então, primeira coisa aqui, ó, esse walk out. Uma das formas da gente usar ele é falando assim, ó. Por exemplo, imagina que eu falo assim, ele abandonou a esposa dele, por exemplo, no casamento, enfim, ele abandonou ela, sabe assim? Ele largou, como se fosse isso. Então ficaria assim, he walked out on his wife. Eu quero só chamar a sua atenção que quando eles vão falar essa ideia de walk out, tipo abandonar alguém, aqui é porque ele não botou quem é, né? Ficou implícito. Mas eles costumam botar esse on aqui, tá? Uma questão de uso. Então fica, he walked out on his wife. He walked out on his wife. And every time you walk out, the less I love you, tranquilo, né? Baby, we don't stand a chance. Essa ideia de stand a chance, eles usam muito em vários contextos, tá? Muito interessante essa expressão. To stand a chance é tipo ter chance de dar certo. Ter chance de ter sucesso em alguma coisa, sabe? Então ele fala na negativa, né? Ó, nós não o quê? Temos chance de dar certo. Então, esse stand a chance dá toda essa ideia, representa toda essa ideia. Então, eu poderia falar assim, olha, ele tem uma grande chance de ganhar, percebe? Então, eu poderia falar assim, ó, he stands mas poderia ser great, a good chance of winning, tipo, de ganhar a competição, enfim. Então, ó, he stands a good chance of winning. Percebe? Então, ó, ele tem uma boa chance, tem uma grande chance de ganhar. Aqui no caso ele fala we don't stand a chance. Ficou subentendido a ideia de que nós não temos chance de dar certo, de ter sucesso nisso aqui e sair com um bom resultado dessa relationship. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. Então é triste, mas é verdade. Então aqui de pronúncia. And every time, tá, aqui ó. Também ela tá na mesma categoria do new. Muita gente fica confuso com a pronúncia disso daqui. Isso aqui é walk, walk. Então a gente não pronuncia o L, tá? É walk, walk. Ups, a letra tá menor aqui, hein? Você nem me avisa, você nem me avisa. Então olha só. Aqui, imagina que a gente tá falando assim, ó, walk. Walk. Como é que eu posso representar isso aqui? Só um momento de pronúncia. Walk. Tipo, walk. Assim, ó. Não é um O fechado, é um O aberto. Walk, walk. Percebe? And every time you walk out, the less I love you. Beleza? Love. Baby, we don't stand a chance. It's sad. Ah, tá. Outra dúvida também que as pessoas têm muito com essa pronúncia aqui, ó. Com isso, a diferença de pronúncia de sad com o passado do say. Isso aqui, ó. Esse aqui é aberto. Você fala assim, sad. Você abre bem a boca. Sad. Com bastante intenção. Percebe, ó? Sad. Então, a gente fala assim, ó. Tipo assim. Sad. Sad. Percebe? Deixa eu botar minúsculo aqui. Enquanto isso, você vai anotando aí, né? Então, ó. Sad. It's sad, but it's true. It's sad, but it's true. Mas é verdade, mas é verdadeira a coisa que eu tô falando. É isso aí. Então, efeito cotonete, and every time you, já falamos disso aqui, né? And every time you walk out. Walk com out. Walk out. Walk out. And every time you walk out, the less I love you. Ao invés de falar, instead of saying love you, love you, love you. Baby, we don't. Falamos bastante já desse don't aqui, né? Aplica efeito cotonete, ao invés de falar don't, fala don't. We don't stand a chance. It's sad, but it's true. Então vamos ver essa parte. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. Aí ele vem naquela partezinha que ele fica repetindo várias vezes, falando I'm way too good at goodbyes.
né? Que é a parte principal da música, que ele fala: eu sou bom demais em adeus. Eu vou tirar aqui porque ele só vai repetir, tá? Ele repete 4 vezes. Então ele fala: I'm way too good at goodbyes. Quer dizer, eu sou bom demais em adeus, em dar adeus. Então, vocabulário aqui interessante, ó. Essa combinação do am com o good at é a ideia de ser bom em tal coisa. Então, como se fosse assim, olha. To be é o to be good at something. Tipo, ser bom em algo. Entende? Então, eu poderia falar, por exemplo, assim, que ela é muito boa em golfe. Ela joga golfe muito bem. She's very good at golf. She's very good at golf. Percebe? Então, ó, a combinação do verb to be aqui com a ideia de good at something. Ela é muito boa em jogar golfe, né? Em golfe. Então, I'm way too good. Aqui ele tá falando que ele é muito bom em adeus, que é aquela ideia que eu falei pra você do desapego, né? Eu sou uma pessoa desapegada. E aí, gente, outro vocabulário que eu quero mostrar pra vocês, também recebo essa pergunta demais. Gabi, o que esse way tá fazendo junto com to? O que significa isso? Way to? O que significa isso? Gente, olha só, esse way to, essas duas palavras juntas aqui, quando elas estão juntas, tá? Elas estão ali só para poder enfatizar. Então aqui, ele poderia simplesmente ter falado assim, olha. Oops. Way to, sumi. Ele poderia simplesmente ter falado I'm good at goodbyes. I'm good at goodbyes. Só que ele quis enfatizar, ele quis falar assim, gente, eu sou bom demais. Até chega a ser até chato, tanto que eu sou bom em despedidas, entendeu? Eu poderia falar assim, eu comi muito, meu Deus do céu, eu comi demais da conta. É o demais da conta do mineiro, então ficaria assim, olha, I'm way too... Não, I'm way nada, né? Eu comi muito. I ate way too much. Tá vendo? Eu poderia falar simplesmente, I ate too much, quer dizer, eu comi demais da conta, mas eu posso usar way too aqui, ó. I ate way too much. Percebe? Eu comi demais da conta, assim, ó, sem noção tanto que eu comi. Percebe? Então, I'm way too good at goodbyes. Tem super efeito cotonete aqui, né? Então, ele quis dizer, eu sou bom demais da conta em quê? Em adeus. Em dizer adeus. At goodbyes. Tipo, goodbye. Tchau, entende? Então, I'm way too good at goodbyes. Pronúncia aqui tranquilo e efeito cotonete. I'm way ele não faz I'm way, não. I'm way too good. Aqui, ó, good at. I'm way too good at goodbyes. Entendeu? I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Lindo. A última parte que a gente vai explorar aqui junto, que é... Aqui é porque eu botei já a letra toda para não ficar bagunçado depois, na hora que a gente for fazer a revisão. A última estrofe, então, é bem tranquila. Ele fala assim... I know you're thinking I'm heartless. Tipo, eu sei que você está achando, você está pensando que eu sou heartless. Que eu sou sem coração. I know you're thinking I'm cold. Eu sei que você está pensando que eu sou frio, uma pessoa fria. I'm just protecting my innocence. Eu só estou protegendo a minha inocência. I'm just protecting my soul. Eu só estou protegendo a minha alma. Uau, que profundo. A pessoa é tóxica, né? Então, eu sei que você está pensando. I know you're thinking. Eu sei que você está pensando. I'm heartless. Então, essa ideia de heartless é tipo heart, coração, e esse less indica ausência. Então, a pessoa sem coração. I'm heartless. Pessoa sem coração. Então, eu poderia falar assim, por exemplo, ó. Heartless. Que coisa mais sem coração de se dizer, sabe assim? Como é que eu coloquei aqui? Que coisa mais sem coração de dizer. Nossa, que coisa mais sem coração, sabe assim? Então, heartless. Então, eu posso falar assim, ó. Indignada. What a heartless thing to say. Tipo, que coisa mais sem coração de dizer, que coisa mais, nossa senhora, você não tem coração não, sabe assim? Então, I'm heartless. Eu sei que você pode estar pensando que eu sou uma pessoa sem coração, de estar falando que I'm way too good at goodbyes, percebe?
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. Então, eu sei que você está pensando que eu sou o quê? Frio. Cold, contrário de hot, que eu sou frio, uma pessoa fria. I'm just protecting my innocence. Aqui esse protecting é de com G aqui, né? Protecting. Eu só estou protegendo a minha inocência. Eu só estou protegendo a minha alma. Já falou desse alma no último pedido tocou. Então aqui de vocabulário tá bem tranquilo. E pronúncia, tranquilo também. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. Lindo. Efeito cotonete. I know your. Ah, não. Eu tenho uma coisa de pronúncia aqui sim, ó. Esse aqui, ó. Your. Your. Como se você estivesse pronunciando your de seu ou sua, tá? Então não precisa ficar arrumando um outro jeito de falar isso daqui, não. É your. Your. Cadê? Então tem várias formas de pronunciar essa contração. Eu acabo sempre pronunciando ele como your, como se fosse isso aqui, né? De seu ou sua, né? Ficaria assim. Your. Or, tipo assim, your. Percebe? I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. Wonderful. Lindo, olha o tanto de coisa, o tanto de vocabulário que a gente explorou aqui de pronúncia de efeito cotonete. Agora a gente vai fazer uma revisão com a música inteira, tá? Eu vou deixar inclusive o link dela aqui no box, aqui abaixo, na descrição, para você poder clicar lá e ir acompanhando junto. Aí você abre uma outra aba, né? E aí você vai cantando junto comigo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Juntos. Vamos ler tudo em voz alta, tá? Leia comigo. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. Segunda parte. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Refrão. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. E a última parte. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. So I'm never gonna get to... Aí ele vai repetir as outras partes, entendeu? Então só uma passada de geralzona lá, ó, meio que cantada. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. Muda o tom. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. Aí ele vai. I'm never gonna get you gonna... Ok, Brasil. Agora eu quero saber... Você vai agora, claro, praticar tudo isso aqui em voz alta, tá? E eu quero saber aqui nos comentários abaixo qual foi o vocabulário, estrutura, pronúncia, efeito cotonete ou mais de uma coisa que você mais aproveitou nessa aula de hoje. Concorda comigo que foi uma aula bem recheada? Pratique comigo aqui, se for o caso, reassista essa aula em voz, sempre em voz
alta, tudo bem? E como eu falei no início dessa aula, o grande barato, a grande vantagem da gente usar o inglês com música é porque você consegue ter como se fosse uma cola, sabe assim? E você consegue memorizar melhor vocabulários, estruturas, pronúncia e essas questões de efeito cotonete através da música, porque daí, ó, provavelmente se você praticou direitinho comigo, essa música vai ficar na sua cabeça. E você, quando vê, você vai estar o quê? Falando ali inglês naturalmente, sem contar que é mais uma música para você poder saber cantar em inglês. Se você gostou da aula de hoje, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para você poder não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo. E se você não me segue lá no Instagram, Gabi Modesto Teacher, te vejo por lá também e te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Bye bye!